Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos resolver alguns exercícios da segunda lei da termodinâmica de máquinas térmicas. Vamos ver se dá para clarear um pouquinho o que foi falado no vídeo anterior, que foi teoria, né? Bom, primeiro exercício. Caiu na Universidade Federal, no vestibular da Universidade Federal. Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 2.000 joules. As temperaturas das fontes térmicas são 227 graus Celsius e 27 graus Celsius, respectivamente. Calcule o rendimento da máquina, a quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Nós vimos lá na teoria que o rendimento de uma máquina de Carnot é 1 menos temperatura do recipiente frio, dividido pela temperatura do quente, do reservatório quente. Então, o rendimento vai ser 1 menos 27 mais 273, dividido por 227 mais 273. Ou seja, lembrem que aqui a gente tem que usar a temperatura em Kelvin, né? E aqui foi dada em graus Celsius, então por isso que a gente está somando 273 aqui, convertendo para Kelvin. O rendimento é então 0,4, ou seja, 40%. Então, da energia fornecida à máquina, só 40% foi utilizada para realizar trabalho. Então, quer dizer que 2.000 joules representa esses 40% dessa fonte de energia quente. Então, nós conseguimos encontrar que a quantidade de calor retirada da fonte quente foi de 5.000 joules. Porque 40% de 5.000 dá 2.000. Bom, então, a fonte quente forneceu 5.000 joules de energia, 2.000 foram utilizadas para realizar trabalho, que a gente chama de trabalho útil, e 3.000 não foi aproveitada, foi rejeitada e jogada para a fonte fria. Determine a variação da entropia, o ΔS, né, de um sistema constituído de 200 gramas de gelo a 0 graus, quando essa amostra sofre fusão. Gente, essa transformação aqui, observe que o gelo já está a 0 graus. Enquanto não derreter todo o gelo, né, durante esse processo aqui, não há variação de temperatura. Nós vimos já nos vídeos passados, durante esse processo de fusão aqui não há variação de temperatura. Então, o calor aqui vai ser mL. Já está na temperatura de fusão, que é 0 graus. Quando terminar de derreter todas as 200 gramas, vai estar a 0 graus. A temperatura, então, é 0 mais 273, lembrando que tem que estar em Kelvin. E aqui, massa vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 336 joules por grama. Nós podemos deixar aqui em gramas, porque nós vamos utilizar 200, que também está em grama. Então, grama cancela com grama, vamos ter joules por Kelvin, certo? Então, basta a gente usar o calor dividido pela temperatura e encontrarmos essa variação de entropia. Caiu na PUC de Campinas. O esquema representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Os valores de T1 e Q2 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução desta questão. Considerando os dados indicados no esquema, se essa máquina operasse segundo um ciclo de Carnot, a temperatura T1 da fonte quente seria em kelvins igual a quanto? É o que nós, ou seja, ele quer que nós descobramos quem é T1. Primeira coisa que eu quero falar é que essa setinha aqui está errada, tá bom? Por quê? Porque a fonte quente fornece calor, energia para que seja realizado o trabalho, e um pouco dessa energia não é aproveitada e é jogada fora, certo? Então, essa setinha tem que estar apontando para aqui dentro, tá? Então, o Q2
que esse calor que é jogado fora, é o Q1 menos trabalho. Recebeu o Q1, um pouco realizou trabalho e um pouco jogou fora. Então, vai ser 4.000, que é Q1, menos 800, que é o trabalho. A gente encontra Q2 igual a 3.200 joules. Bom, como nós estamos aqui segundo o ciclo de Carnot, nós temos T1 sobre T2 igual a Q1 sobre Q2. Basta a gente substituir agora. T2 vale 300. Está aqui, já está em Kelvin. Q1, 4.000. Q2 nós calculamos, 3.200. Encontramos com isso T1 igual a 375 Kelvin. Em um recipiente de capacidade térmica desprezível e termicamente isolado, ou seja, não há troca de calor, são misturados dos 100 gramas de água a 100 graus Celsius com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius, determina a variação da entropia ocorrida nesse sistema na transformação termodinâmica, do início da mistura até o equilíbrio térmico. Olha só, vai haver variação de temperatura aqui. Então, a temperatura não permanece constante. Então, nós vamos encontrar um valor aproximado para essa variação de entropia. Ou seja, encontraremos um valor aproximado para a entropia, pois a temperatura não é constante. E a gente só pode usar essa expressão aqui para temperatura constante. Nós vamos usar aqui uma temperatura média, tá certo? Em cada processo desse. Vamos ver a variação da entropia de uma água a 10 graus e depois da outra de 40 e somar as duas variações para encontrar a variação total do sistema. Bom, primeira coisa, vamos encontrar a temperatura final, que é a do equilíbrio térmico. Então, nós temos o calor cedido, mas o recebido igual a zero, o sistema está termicamente isolado, MC delta T da água quente, mais MC delta T, delta θ, né, da água fria. Em geral, né, a gente tem usado θ para temperaturas que não sejam em Kelvin. Temperatura em Kelvin, a gente usa o T de temperatura. Então, M, massa, 200 gramas, C igual a 1, calor específico a 1, temperatura final, menos a inicial, que é 40, mais 100 vezes 1, temperatura final, menos 10 igual a 0. Resolvendo essa equação, a gente encontra que a temperatura final de equilíbrio é de 30 graus Celsius. Individualmente, para a água quente e para a água fria, nós temos Q1, 100 vezes 1, temperatura final, menos a inicial, Q1, mais 2.000 calorias. E Q2, 30 menos 40 vezes 200 vezes 1, vai me dar menos 2.000 calorias. Continuando o exercício, nós vamos calcular a variação da entropia para água fria, que vai ser Q1 sobre T1. O Q1 nós sabemos que é 2.000, positivo, né? A água fria aqui, ela absorveu 2.000 calorias. E a temperatura, nós vamos usar uma temperatura média, por isso que nós vamos encontrar uma variação aproximada da entropia. Então, nós temos aqui temperatura inicial de 10 e a final de 30, 10 mais 30 é 40, dividido por 2, 20. Temperatura média, 20 graus Celsius, mais 273, transformando em Kelvin. Nós vamos ter que a variação de entropia para água fria é de mais 6,8 calorias por Kelvin. E para água quente, nós temos que Q2 é menos 2.000, T2 também vai ser o valor médio, 40 mais 30 dividido por 2, que dá 35, passando para Kelvin, somando aqui 273. Nós temos que a variação da entropia nessa água quente foi menos 6,5 calorias por Kelvin. Para todo o sistema, né, nós temos que a variação da entropia vai ser ΔS1 mais ΔS2, que vai ser 6,8 menos 6,5, que é igual a mais 0,3 calorias por joule. Houve um aumento da entropia.
Bom, meninos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima, tá?